Existem diferenças entre homens e mulheres. A educação, a maneira que a cultura acolhe esses dois gêneros, a história da humanidade, biologicamente, também são diferentes. E hoje eu quero falar de uma ilusão. A ilusão de que a mulher é melhor que o homem. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psico Café a gente conversa toda semana sobre autoconhecimento com café e histórias. E hoje a história é amarga. É a possibilidade da mulher ser um ser humano melhor que o ser humano homem. Como se houvesse uma separação, como se houvesse uma dificuldade na mulher, uma dificuldade natural em ser má. Como se ela tivesse biologicamente mais preparo e mais facilidade para cuidar, para acolher, para amar, para perdoar, menos violenta, evita embates, é naturalmente conciliadora, enfim, blá, 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 blá. Imagina isso no contexto do narcisismo, né? Onde o egoísmo, onde a falta de respeito é de uma forma mais acentuada, a ponto de essa pessoa até nem se perceber dessa forma, o narcisista. Então, existe uma ilusão de que o narcisista geralmente é homem, mas não é. São homens e mulheres. Mas a maneira da mulher narcisista machucar, manipular, abocanhar é um pouco diferente do homem narcisista. Né? Então, enquanto o homem narcisista é mais explosivo, uma tendência a ser mais arrogante, mais histriônico, mais palco, a mulher narcisista ela pode ir para um movimento de vítima, ela pode ir para um movimento de manipulação silenciosa, ela pode ir num movimento de fazer trocas, né, do amor entre aspas que ela tem por você, pela sua vida, pela sua respiração. Pois é. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque muitas vezes elas são mães, elas são professoras, elas são esposas, irmãs, filhas, altas executivas, políticas, entende? Elas estão em todos os lugares porque o ser humano está em todo lugar. Então, os traços narcisistas a ponto de uma pessoa ter dificuldade em se relacionar ou traços narcisistas onde as pessoas em volta entram em sofrimento, começam a se afastar, quem tem força começa a se afastar, isso é tanto para homens quanto para mulheres. Então não tem gênero o narcisismo. O que eles têm como padrão, tanto o homem quanto a mulher narcisista, é o controle, a falta de empatia e a exploração. Você vira suprimento dele ou dela. Coloca isso na sua cabeça.
Agora, o que a gente precisa refletir é, por exemplo, é justamente essa diferença entre os dois. Então, existe uma tendência entre os homens serem mais palco e as mulheres trabalharem a sua manipulação mais nos bastidores, né? Mais ao pé do ouvido, tá? Então a gente pode perceber essas diferenças. O impacto nas vítimas também é diferenciado. Então, a culpa e a confusão podem ser ainda maiores quando a agressora é mulher, porque a vítima luta contra o estereótipo cultural. Ela não pode ser assim. E contra si mesma, né? Será que eu estou inventando? Não, não é possível. E aí a gente pode estar falando de alguns exemplos concretos, né? A gente pode perceber casos no dia a dia. Então, a mãe narcisista que controla com amor, né? Sempre apontando os erros, sempre lembrando tudo aquilo que você tem que melhorar e tudo aquilo que você não consegue, nunca conseguiu e nunca conseguirá. Não é verdade? Porque você, infelizmente, é tão diferente dela, não puxou, né? Puxou teu pai, puxou teu avô e não a puxou. Então, assim, é sempre buscando, sempre uma tentativa de que você melhore, sempre com comportamentos inofensivos. E a gente precisa, de repente, olhar à nossa volta, nas nossas relações, com essas mulheres maravilhosas, com esses lugares de tanta força, né? Que elas estão em lugares de poder e começar a se perguntar, né? Eu separei aqui 3 perguntas que podem te ajudar a acessar a possibilidade de você estar sendo vítima de uma mulher narcisista, tá? Então é a possibilidade. Eu vou ler essas 3 perguntas. Essas perguntas estarão disponibilizadas na descrição desse vídeo, para depois você, com calma, ao ler o texto da descrição desse vídeo, que fica logo abaixo desse vídeo, você sentar com papel e caneta e responder essas perguntas. Não existe resposta certa ou resposta errada. Existe o conteúdo que você vai acessar dentro de você, que você vai conseguir colocar no papel, e de repente você pode estar trabalhando isso com o seu terapeuta, tá? Não fica dando sopa com essas respostas no papel por aí, tá bom? Primeira pergunta. O que eu ignoro nos comportamentos dela só porque ela é mulher? Segunda pergunta. Por que eu me culpo mais quando quem me machuca não se encaixa no vilão típico masculino? E a última pergunta: como seria a minha vida se eu parasse de justificar o sofrimento que ela me causa? Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de luz a essas questões. Fica comigo aqui no canal, se inscreve para a gente tomar um café juntos toda semana. Curte esse vídeo? Manda para alguém que de repente você queira conversar sobre o assunto. Beijo.